as águas dos tornozelos, mas o Senhor quer nos levar no profundo hoje. Ele quer nos levar para o profundo. As árvores frutificavam e as águas essas águas quando tocavam, geravam cura e havia abundância. Isso mostra que a presença de Deus cura, restaura, transforma e traz vida onde antes havia morte espiritual. E haverá vida quando o óleo, a presença do Senhor toca o rio de Deus. Cadê a imagem, Letícia, que mostra o rio com o óleo sendo derramado sobre as águas do Senhor? Entrar no profundo de Deus. Quem entra no profundo de Deus não vive mais preso ao natural. O rio do Espírito leva para lugares de intimidade e revelação, transformação e propósito. Quando mais profundo o rio, maior a dependência de Deus e maior a manifestação de Deus em nossa vida. Nível dos tornozelos. Decisão a não parar. A não parar neste nível. Decide ir mais profundo neste rio. O nível dos tornozelos significa o momento que nós conhecemos a Cristo e nós nos entregamos a Ele. Mas o Senhor mostra que tem além. E o Senhor nos leva para o nível dos joelhos. Mas o nível dos tornozelos nos mostra que esta água é liberada para todos. O nível dos tornozelos é liberado para todos. Mas nós temos que avançar e a não desistir de prosseguir nesse rio. O nível dos joelhos significa o nível da oração contínua, a não parar. Essa habilidade espiritual cresce na caminhada quando nós estamos com as águas nos joelhos. Joelhos é uma vida de oração, de sede por Deus e revelação, para continuar a entrar no rio de Deus. O nível dos joelhos é quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e é onde o Senhor se revela a nós. Quando nós nos dobramos diante de Deus no quarto, a glória dele é manifestada. É onde o Senhor revela para nós aonde quer que nós estejamos, que é no centro da vontade de Deus. É lá onde tudo é revelado, onde o Senhor revela o seu coração para nós. É onde o Senhor nos forja. É onde o Senhor começa a nos tocar de dentro para fora. É onde Ele começa a tocar nas nossas estruturas, a mudar o nosso caráter, tirar o nosso eu, o nosso orgulho e revelando o caráter de Cristo para nós. É uma vida de oração, de intercessão, de busca do Senhor. E o nível dos tornozelos existe ainda medo de entrega total, existe apego. A pessoa visita o rio, mas não vive ainda nele em profundidade. Muitos querem a bênção, mas não querem estar no profundo do Senhor. Nós precisamos, de fato, estar vivendo o propósito do chamado de Deus, o chamado à renúncia. Porque a palavra do Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Em Mateus 16, 24 fala sobre isso. Para sair do raso é necessário renunciar pecados escondidos, orgulhos, vaidades e distrações espirituais. Tudo aquilo que impede intimidade com o Senhor, para continuar no lugar dos joelhos e da oração. E a palavra do Senhor diz que mediu mais 500 e fez-me passar as águas que me levavam nos joelhos. E os joelhos representam a oração, rendição e dependência.
E quem entra nesse rio começa a entender o valor da intercessão, o quebrantamento em uma vida de oração constante. É isso que o Senhor quer de nós. Os joelhos dobrados sustentam uma vida profunda. Sustenta a casa. Sustenta os filhos. Sustenta o trabalho, porque você vai ter uma vida de oração constante. Quando Davi foi levado para o campo de batalha, ele foi levar o quê? Comida. Ele não foi para matar o gigante, ele foi levar a comida. Mas quem tem uma vida de oração no secreto, o quarto de Davi era o pasto. Então Davi ele foi preparado no quarto, no secreto, trazendo para os dias de hoje. Ele foi forjado no secreto. O Senhor preparou ele no secreto. E quando ele levou a comida para os seus irmãos, ele se deparou com um gigante. Então ele se encheu da força do Senhor e ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derrotou o gigante para a glória de Deus. Amém. Mas para que a gente atinja esse nível de matar gigantes, é preciso ter uma vida real no secreto com o Senhor. Uma vida de oração, de revelação do Senhor. Águas nos joelhos. O joelho representa oração, rendição e dependência. Quem está nesse nível começa a entender que Deus será por você em todo o tempo. Você não vai temer o inimigo. Você vai prosseguir na força do Senhor. Não na força do seu braço, mas na força do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Os joelhos dobrados sustentam uma vida profunda. Quando o Senhor diz orai sem cessar, é orar em todo o tempo. E nesse nível o Senhor começa a tratar ansiedade, autossuficiência, falta de confiança, para nos levar ao nível da cintura dos lombos. O rio começa a conduzir a sua vida. Águas na cintura, o lugar da força do governo de Deus. É o nível onde você ainda continua se movimentando. É uma articulação que ainda você tem o domínio. Você tem o domínio ainda de governar a sua vida, mas o Senhor já vai nos revelando que Ele tem que governar a sua ida para o profundo, porque Ele tem mais, Ele tem além para você. Então o Senhor começa a nos governar nesse lugar, quando nós estamos no nível da cintura. A cintura fala da força espiritual e maturidade em Deus. E nesse nível, a pessoa já não vive apenas emoções espirituais. Existe firmeza, existe compromisso com o chamado. Quando o Senhor diz, cinge os lombos do vosso entendimento, Ele derrama esse entendimento sobre nós. A presença, a unção dele sobre nós. E quem chega aqui começa a compreender nesse nível a santidade, a obediência e a responsabilidade espiritual. E começa o seu chamado ministerial. Muitos querem avançar aquilo que o Senhor ainda está nos tratando. Mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor ele tem um tempo de honra para cada um de nós. Mas para isso continue em santidade, em obediência e devoção a Ele. Para que no dia, assim como Davi, ele assumiu o reinado, assim também nós possamos estar prontos para assumir aquilo que o Senhor entregou para nossas mãos. Mas ainda existe um detalhe importante. Os pés ainda continuam tocando no chão. Vocês ainda continuam tendo controle.
Mas o Senhor diz no nível 4, as águas profundas, que é o lugar da entrega total, que são águas que não se podem se nadar, rio pelo qual não se podiam passar. O rio agora conduz tudo. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Um lugar profundo de intimidade, de renúncia, onde o Senhor nos pede para estar com Ele, para estar caminhando com Ele com profundidade. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que tem guiado você é o Espírito Santo de Deus ou a sua vontade? O Senhor, Ele quer que você siga o mover das correntes do Espírito de Deus. Nas águas profundas, o Senhor faz o ego morrer, o orgulho cair e o eu perde a força. Deus assume o governo e esse lugar do chamado verdadeiro, o lugar da santidade, da obediência e do governo de Deus. Porque o chamado existe profundidade. Ninguém cumpre o propósito de Deus vivendo no raso. Ninguém acessa as bênçãos e a presença de Deus se estiver no raso. Tem que estar no profundo de Deus. O chamado requer a renúncia, a santidade, a permanência no rio. Porque muitos retornam para a margem? Porque não aguenta a pressão do chamado, do profundo. Quando você está lá no profundo das águas, quando você mergulha numa piscina, no rio, você não sente aquela pressão? Assim é a pressão do chamado. Por isso que há todo o processo de dores, de perdas, de renúncia, de obediência, de santidade, de devoção. Às vezes o Senhor nos pede para renunciar a coisas que doem, que machucam, de às vezes estar com a nossa família, em momentos de comunhão. Mas a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus. E esse é o nosso chamado. Está colocando o Senhor em primeiro lugar. Já teve pessoas que me relataram que o Senhor disse: eu não quero mais que você trabalhe. E era uma pessoa bem sucedida, que tinha tudo. Será que a gente tem coragem de renunciar? Uma vida de conforto, uma vida que o que você quer, você pode ter. E isso só está no profundo, no chamado de Deus, no centro da vontade de Deus. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar, de dependência. Porque muitas vezes nós chegamos aqui, falamos, pregamos, mas não vivemos o que a palavra diz. E hoje o Senhor nos confronta, Ele me confronta a viver realmente quando a palavra diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Ele que vive em mim, Ele que governa tudo na minha vida. Ele que determina o sim e o não, aonde eu devo entrar, aonde eu devo sair. Isso é depender do Rio. É depender do Senhor em todo o tempo. Já teve pessoas que já para concluir a faculdade, o Senhor diz: vem cumprir o meu chamado e propósito. O que o Senhor pede para você? Renunciar para estar com Ele, vivendo aquilo que Ele te entregou. Muitas das vezes a nossa comunidade cristã, a nossa família não nos entende, nem tem que entender. Mas já vai de novo. De novo. Vou, porque o motivo da minha vida, de estar aqui na terra, é por Ele. Vai de novo.
o Senhor nos dá, né, os momentos de família, lógico. O Senhor nos dá sabedoria para administrar, para conduzir. Mas tem momentos que é só com Ele. É mais para Ele e menos para os outros. É tudo para Ele e menos para os outros. É dessa forma que o Senhor nos quer. Uma vida de renúncia. Renúncia de verdade. De verdade. É assim que eu falo para os meus filhos. Vamos? Tem um tempo. Vamos? Agora tem que ir. Bora? Não é por força nem por violência, mas aquilo que está sendo gerado em você tem que refletir nos filhos e por onde você passar. Às vezes o Senhor nos chama para o confronto e denunciar algumas coisas. E nós temos que ser obedientes quando for para denunciar. Quem tem coragem, como João Batista, de denunciar? Se o Senhor mandar falar, você denuncie. Porque Ele está à frente, né, de todas as coisas. Aí o Senhor me leva para cada campus específicos e eu digo assim, Senhor, aí o povo diz, tu vai ser cancelado, o que seja. Que seja. Mas se o Senhor mandar falar, fale. O chamado exige profundidade. Ninguém cumpre o propósito de Deus vivendo no raso. Muitos querem unção sem profundidade, querem autoridade sem altar, querem azeite sem morrer para si mesmo. Mas o rio profundo exige entrega total. Entrega total. O óleo e a unção derramados no rio, o azeite representa a unção do Espírito Santo, separação. Você está sendo separado para Deus? Ou para suas vontades, para os seus desejos, para os seus anseios, para os seus propósitos? O Senhor quer que você faça o que Ele determina. Aleluia. Está no profundo. O poder de Deus, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu, Isaías 61. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, quando a unção foi derramada, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E é dessa forma que o Senhor nos quer. Cheios do Espírito Santo. Conduzidos pelo Espírito Santo. Assim nós não vamos ter dificuldades de renunciar. Não será um peso. Às vezes gera uma dor, mas depois o Senhor vem com o seu bálsamo, com um alívio e nos proporciona algo melhor em família quando nós renunciamos. O Senhor prepara uma viagem, né, inesperada. O Senhor prepara um banquete inesperado. Quando você vai olhar na conta, está lá um dinheiro que você não esperava. Mas quando há renúncia, o Senhor, Ele provê. Ele abre assim as portas de uma forma que você, meu Deus, que poderoso, mas é para quem renuncia. É para quem entende que a sua vida não é mais sua. A sua vida tem um dono. A sua vida tem um dono e se chama Jesus. Quanto mais apaixonados pelo Rei da Glória, você não vai sentir dificuldade e nem peso algum em dizer não. E depois as pessoas vão entender a sua renúncia. Porque o poder da glória de Deus vai ser tão grande, o que Deus vai fazer vai ser tão grande, que as pessoas vão entender o porquê você renunciou. Porque eles achavam que não era para você renunciar. Quando nós carregamos o peso da glória, a presença de Deus, há dores. O chamado não é gerado na alegria, é gerado na dor.
é gerado no momento quando nós renunciamos. Mas o Senhor, Ele nos recompensa. Mas a recompensa é falada, não é com as delícias aqui. Lógico que Ele libera sobre nós as bênçãos da terra, mas a recompensa é estar com Ele na eternidade. Nós já somos recompensados, já fomos. Jesus já entregou a sua vida por nós, nos dando a salvação. Essa é a recompensa de estar com Ele na glória. Que recompensa gloriosa é de estar com o Pai Todo-Poderoso. Então não é mais a minha força, não é mais o meu controle, não é mais a minha vontade. É a vontade de Deus. É o rio conduzindo tudo. As águas profundas representam total dependência de Deus. Entrega absoluta. Uma vida guiada pelo poder do Espírito Santo. Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. E Ezequiel fala que quando as águas purificadoras do Senhor tocam o mar morto, gera vida. Gera vida. E tem peixes de toda espécie. Ele é poderoso. Não seja os charcos ou o lodo que representa a resistência, que não quer ser tocado por essas águas. Não resista ao poder de Deus. Diga assim junto comigo. Diga: Senhor, tira-me do raso, leva-me para as águas profundas da Tua presença, que eu renuncie tudo aquilo que me afasta do Teu propósito e que o Teu Espírito me conduza. Derrama o Teu óleo sobre a minha vida. Eu não quero apenas tocar o rio, eu quero viver totalmente submerso em Ti. Eu achei interessante um pastor que eu estava ouvindo, e ele falava assim: atraindo a glória de Deus te leva a viver em águas profundas. E ele falava: as exigências de Deus são para os íntimos. Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para outros. E não é porque você é mais santo, não é porque a sua medida é maior. Você vai ter que andar num lugar maior, numa extensão maior, numa esfera maior. Você vai tocar mais gente, porque você vai estar renunciando para estar vivendo esse propósito. E ele falava: renuncie às suas vontades para atrair a glória de Deus e dê prioridades ao reino de Deus. Escolha sempre a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Deus tem muito para derramar sobre a sua vida. Tem coisas e mistérios que você só vai ouvir de Deus e não de pessoas. Mas para estar nesse propósito, tem que estar no profundo de Deus. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto, diga: o Pai te vê em secreto. Ele contempla você no secreto. O recompensará. Deus te vê no secreto. Você vê o rio no secreto. O profundo em Deus é viver no secreto em oração. Através da oração você atrai a glória de Deus para a sua vida. O profeta, ele via um rio que saía do templo e o anjo começava a medir de 500 em 500 metros e mostrava a ele a profundidade do rio de Deus. Deus nos chama para permanecer em águas profundas. O Senhor, Ele nos convida. Ele nos convida, Ele nos chama. O rio de Deus representa
o fluir do Espírito, cura espiritual, renovação e restauração, vida abundante que vem de Deus. Então, o mar morto, como eu falei, representa o lugar de morte, de esterilidade e ausência de vida. Naturalmente, o mar morto possui águas tão salgadas que quase não consegue viver nele. Não há vida nesse rio. Na visão espiritual, ele simboliza corações feridos, endurecidos, lugares espiritualmente secos, pecados que afastam de Deus, situações sem esperança, áreas da vida mortas, emocionalmente ou espiritualmente. Então, que você não seja esse rio morto, mas que você deixe o Espírito Santo tocar as áreas que ainda estão mortas na sua vida. Mas quando o rio da vida de Deus toca esse mar, algo poderoso acontece. As águas são curadas e a vida nasce novamente. Isso mostra que Deus pode restaurar aquilo que parecia perdido. O Espírito Santo transforma ambientes mortos, onde a presença de Deus chega a cura e renovo. A visão continua dizendo que haverá muitos peixes, árvores frutíferas e a vida em abundância ao redor desse rio. Isso simboliza crescimento espiritual, cura e frutos vindos da presença de Deus. Vindos da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que quando o rio da presença de Deus toca, tudo viverá. Por onde o rio passar, tudo viverá. O que precisa ter vida hoje, na sua vida, no seu ministério. O Senhor diz hoje que Ele vai ativar aquilo que está morto. Tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que você achava que não tinha esperança, o Senhor diz que há esperança em Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus de Jacó e nós cremos, Senhor, no poder que há na Tua palavra, nas Tuas águas que purificam, que santificam. E nós cremos, Senhor, no poder que há na Tua palavra. O rio que está sendo liberado sobre nós. Que o Senhor possa ativar tudo aquilo que está morto. Tudo aquilo que morreu, Senhor, por palavras. Que o Senhor possa ressuscitar pelo poder do Espírito. Que as águas do poder do Espírito possa passar agora tudo aquilo que está morto em nossa vida. Em nome de Jesus, gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus, Senhor. Toque em nossa vida, através das águas que nascem do trono do Senhor. Que nascem do Teu trono, Senhor. E que desce sobre nós. Nos cura, Senhor, nos transforma. Nos restaura, Senhor, através dessas águas. Das águas que há o poder do Espírito, Senhor. Nos cura, nos renova, Senhor. E nos faz entender que nós temos que estar em profundidade com o Senhor. Renunciando tudo aquilo que o Senhor nos pede para estar com o Senhor. E nós nos entregamos, Senhor, a Ti nessa noite, com profundidade. Nós queremos, Senhor, contemplar esse rio e não ter medo de ir além. Nos leva, Senhor, ao profundo desse rio. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva às correntes do Espírito. E que por onde a gente passar, levando esse rio, Senhor, pessoas sejam atraídas, sejam curadas e restauradas no nosso trabalho. Porque a Tua palavra diz que
o teu rio flui dentro de nós. Rios de águas vivas fluem dentro de nós. E nós carregamos essas águas. E que nós possamos transbordar o poder dessas águas, Senhor, através de nós. Para vidas, Senhor, que estão sedentas da tua presença, do teu amor, da tua graça. Nos ajude, Senhor, a permanecer em tempos difíceis. Em tempos de guerra, Senhor, nos ajuda, Senhor, a contemplar o rio do Senhor. Aonde o Senhor diz que as águas são tranquilas. Que essas águas nos refrigeram, Senhor, em tempos de guerra. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na profundidade, Senhor, quando somos, Senhor, confrontados. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a permanecer olhando para o Senhor em fidelidade, Senhor. Nos ajuda, Deus, a não retornar para a superfície do rio, Senhor. Mas nos ajude, Senhor, a estar no profundo desse rio todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos estar no profundo em Ti, Senhor, todos os dias. Nos ensina, Deus, a caminhar, Senhor, contigo nesse rio. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar em Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Deus, a derrubar, a matar os gigantes, Senhor. Em nome de Jesus. Que na nossa fraqueza o Senhor nos faça fortes em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor, através da busca por Ti. Nos ajuda, Senhor, a estar diante da Tua presença, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.